comunidade escolar. Então, presidente, a gente está querendo entender o que está acontecendo. Segundo os relatos de pais e professores da rede municipal de educação, desde o início do ano letivo estão sendo fechadas turmas em todas as escolas municipais, sem qualquer justificativa e sem nenhum tipo de diálogo. Verificamos também que a atual situação dos fechamentos e fusão das turmas tem causado enorme prejuízo aos estudantes, que também está sendo completamente desconsiderado pelo poder público com essa atitude. O que tem acontecido, presidente? Estão fechando algumas turmas de algumas escolas aleatórias e fundindo as turmas, mandando para outras escolas e sem qualquer tipo de conversas, diálogo, debate. Eles só estão comunicando, a Secretaria de Educação está comunicando o fechamento de algumas turmas e falando, ó, tal turma com tal turma vai fundir, tal turma vai para tal escola. Isso está acontecendo, presidente. E aí, assim, a gente está pedindo um esclarecimento, porque da semana passada para essa, eu queria ter trazido aqui, mas a grande maioria dos professores, dos diretores, eles pedem, inclusive, sigilo, porque eles não estão concordando com esse posicionamento que a SEDUC vem tomando. E aí, relato deles, e por isso que a gente pede esclarecimento da Secretaria de Educação, para saber o que está acontecendo. E qual que é a justificativa para isso? As turmas estão lotadas, isso daí foi falado pelas diretoras que conversaram conosco, e a gente pede, aqui ó, segundo informações que chegaram até... dirigentes estão sendo chamados, os dirigentes estão sendo chamados à SEDUC e eles estão sendo impostos o fechamento de turmas e a excedência dos trabalhadores, sem nenhum diálogo, sem considerar as dificuldades dos estudantes, sem considerar o grande número de estudantes com a questão da inclusão, principalmente sem considerar os projetos pedagógicos de cada unidade escolar e a organização de cada servidor, aí o professor no caso, que será lotado em outro local no meio do ano letivo. Até porque, presidente, tem uma programação pedagógica já estabelecida. E aí, de repente, se muda no meio do jogo, manda professor para outro lugar, manda para outro, manda aluno para um lugar, manda aluno para o outro, sem qualquer justificativa prévia. E aqui a gente coloca que, a gente pede que a SEDUC esclareça essa situação e a gente vai, na próxima plenária, trazer aí os relatos, né, das pessoas que estão reclamando conosco, os professores, os dirigentes escolares, os diretores e os pais de alunos. Pois não, presidente, eu tenho outros assuntos da educação. O senhor quer falar a respeito desse? Posso. Pois não. Primeiro, a gente, todos os vereadores, a população sabe que nós temos uma prefeita do diálogo. Se nós temos a prefeita, a autoridade da cidade do diálogo, nós também temos que ter o nosso secretariado da cidade do diálogo. Pelo que a Vossa Excelência está trazendo aqui hoje, o senhor está me trazendo para todos os vereadores para a cidade, como a secretaria está fazendo a toque de caixa de qualquer maneira, sem notificar os pais, sem notificar os alunos, sem notificar, inclusive, até os professores. Se isso for um fato que estiver acontecendo, está errado. Porque eu acho que os filhos têm que acompanhar a doutrina do pai, e a doutrina da prefeita é de dialogar com as pessoas, com o segmento, com os profissionais, e é isso que ela faz em toda a cidade. Então, eu acredito que, se esse fato aí, eu peço à líder de governo que possa intermediar essa conversa junto com a secretária e com a prefeita, para ver se isso é um ocorrido na cidade, Moara. Porque isso é algo que não pode estar acontecendo. O secretariado tem que dialogar com os professores, falar o que está acontecendo, conversar com os pais e, inclusive, com os alunos. Que o que fica mais prejudicado é a cabecinha das nossas crianças, que passou por um transtorno e passa por um transtorno que nós tivemos no mundo inteiro com a pandemia. Isso não pode estar acontecendo. Então, que a Vossa Excelência pede à prefeita, à secretária de Educação, para que isso, se realmente está acontecendo, para que não ocorra isso no nosso município. Então, peço a Vossa Excelência que possa encaminhar isso. Presidente, eu também fui procurada, vereador Daniel, por algumas escolas com relação a isso. De fato, a gente sabe que nossa cidade está passando por uma reorganização territorial. Alguns lugares que eram mais densos estão ficando cada vez com uma quantidade menor de crianças, outros lugares já estão demanda de construção de escola, como é o caso do Icaivelli e da Regional Ressaca. Mas, de fato, tudo isso tem que ser feito com muito diálogo.
Afinal de contas, os pais, alunos e principalmente os nossos professores se organizam para trabalhar naquela escola, naquele horário, a partir, inclusive, de outros cargos que eles têm. Então, fica aqui o nosso compromisso de pedir uma audiência com a secretária municipal de Educação para tratar sobre esse tema. Ótimo. Eu agradeço já a intervenção do presidente, da nossa líder, e eu espero que a gente consiga resolver isso, conforme nosso presidente relatou, com diálogo, com conversa, até porque, líder, as três partes nos procuraram, né, os professores, os dirigentes, né, os diretores de escola, com uma reclamação muito grande, até porque você altera o planejamento já estabelecido nas escolas, e os alunos, que também estão sendo prejudicados com isso, com as mudanças de escola, enfim. Presidente, o segundo requerimento que eu trago trata disso também. Vossa Excelência conhece bem esse problema. Os alunos, moradores do bairro Chácaras del Rei, eles estudam no ensino médio, a grande maioria, ali no Nair Mendes, que é no bairro Praia, ali no Maria Coutinho, que é no Alvorada. E o que acontece? Esses alunos têm que vir à noite, sem transporte. É uma responsabilidade do Estado, de fato, porque naquela região não tem escola capaz de ofertar esse tipo de aula para esses alunos. E o que está acontecendo, presidente? Essa semana eu liguei para o Naldo do meu gabinete, com os moradores aqui no gabinete. Está acontecendo assaltos recorrentes a esses alunos. Inclusive a presidente da associação esteve aqui com o seu neto, que levou uma coronhada na cabeça semana passada. Nós auxiliamos para que eles pudessem fazer o boletim de ocorrência. Por que eu estou trazendo essa discussão aqui nesse microfone? Tudo bem que a responsabilidade seja do Estado ofertar o transporte desses alunos lá do Chácaras del Rei, até lá no Nair Mendes, que demora cerca de meia hora, 40 minutos caminhando, presidente. Acontece que esses alunos estão na cidade de Contagem, onde a responsabilidade também é do nosso município, é do nosso executivo, é da prefeita Marília, e também nossa, dos vereadores. Então eu estou aqui pedindo, até porque numa reunião que já aconteceu com aquele pessoal, houve um compromisso do município de auxiliar para levar esses estudantes até a escola, até que o Estado resolvesse. Eu já pedi, através dos deputados que eu tenho acesso, inclusive o deputado Cássio Soares, já encaminhamos, já oficiamos ao gabinete dele, que é o deputado estadual, que nos ajude também a resolver essa demanda, porque a obrigação, de fato, é do Estado. Só que esses jovens, essas crianças, olha para você ver, Zé, tem que andar meia hora e ainda está acontecendo esse problema do assalto. Já é uma comunidade cercada de problemas estruturais. Inclusive, nós temos que ressaltar, a prefeita Marília tem atuado lá no Chácaras del Rei, vai iniciar lá agora o asfaltamento de 4 ruas, o calçamento está sendo refeito, onde não tinha lá tinha um problema, está sendo a questão da drenagem sendo executada, mas esse problema da escola é grave. E aí a gente vem trazer aqui de novo e pedir à prefeita, à SEDUC, que nos auxilie e nos ajude a resolver esse problema do transporte para esses alunos que têm que andar essa distância até o Nair Mendes, principalmente, para estudar. Então, fica aí registrado esse nosso pedido para que a gente possa resolver o problema desses alunos lá do Chácaras del Rei. Presidente, mais uma situação da SEDUC aqui. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro fez uma lei complementar federal que suspendeu o direito naquele período da pandemia, de todos os servidores, principalmente da educação, receber qualquer tipo de benefício no período da pandemia. Então, aqueles que concediam, inclusive, tempo ali para conta de biênio, férias prêmio e tal, tudo foi suspenso no período da pandemia. Uma atitude aí talvez correta, enfim, não sei, até porque a gente tinha que destinar os recursos, talvez, naquele momento de emergência, de calamidade pública específico para a questão da pandemia. Acontece que, passado a pandemia, todas as cidades reestabeleceram os pagamentos, inclusive dos benefícios, de contagem de tempo e por aí vai. E todas as cidades, principalmente da região metropolitana, fizeram com que aqueles professores lá atrás
que naquele período de 1 ano e 7 meses ficou congelado a contagem do tempo deles, agora, depois de resolvido a pandemia, de solucionar todos os problemas, reestabeleceram aquela contagem no seu tempo normal. E a gente está vindo aqui hoje, também a pedido de vários professores, para que aquele período que ficou congelado seja contado novamente, que dá quase 2 anos, a tempo de férias prêmio, a tempos de biênio, triênio, os benefícios que todos professores têm condição de adquirir com o seu plano de carreira. Acontece que com a paralisação lá daquela lei, com o congelamento, esse tempo não está sendo contado mais em favor desses professores. Então a gente vem aqui hoje solicitar ao Executivo que tenha sensibilidade, como a Prefeitura de Betim teve, como a Prefeitura de Belo Horizonte teve, de colocar esse tempo para contagem. Eles não estão questionando nem o pagamento, eles estão contando eles estão reivindicando, pelo menos a contagem para fins de aposentadoria, para fins de biênio, triênio, de férias prêmio, que é justo porque eles trabalharam, presidente. Todos os professores trabalharam no período da pandemia, que seja lá de forma virtual, mas eles trabalharam. Então fica aqui registrado o meu pedido em favor dos professores para que esse tempo que ficou congelado, de quase 2 anos, sejam sim de fato contado para eles na sua carreira, porque eles trabalharam. E a prefeita Marília, junto com a SEDUC, junto com o seu planejamento, possam, até porque a prefeita Marília é uma prefeita sensível a essas causas, como a prefeitura de Betim fez, a prefeitura de Belo Horizonte, também faça aqui em Contagem e fortaleça, favoreça os professores da nossa cidade que trabalharam nesses períodos tão difíceis em prol das nossas crianças. Então aí fica aí registrado, vereador presidente Zé Antônio. E por último, a questão da capacitação dos nossos monitores de apoio à inclusão, que a gente pede para não esquecerem deles, para que todos os monitores sejam capacitados para fazer de fato a inclusão na nossa cidade. Obrigado, presidente, era isso. Parabéns, Daniel. Com a palavra, a vereadora Moara Saboia. Obrigada, presidente. Presidente, eu tenho